falar um pouquinho aí a respeito do tratamento nefroprotetor ou renoprotetor. Como que eu consigo proteger o rim? Pegando aqueles fatores de progressão e não deixando que aqueles fatores estejam presentes. Então a gente vai sempre verificar a hidratação e garantir a hidratação do paciente, aferir a pressão arterial e tentar mantê-la dentro de parâmetros normais, e a gente vai coibir uma proteinúria que a gente detecte como patológica. Isso a gente vai fazer nos 4 estágios da doença renal, mas a gente sabe que o melhor efeito é quando isso é aplicado nos 2 primeiros estágios, mais uma vez reforçando a ideia do diagnóstico precoce. Um alerta que eu dou para vocês é que em breve a gente tem dentro da nefroproteção a hiperfosfatemia, porque é um fator estupidamente importante e que acarreta em muita fibrose aí dentro do rim. Qual é o meu objetivo quando eu faço nefroproteção? É que eu consiga afastar os estágios iniciais dos estágios finais. Ou seja, eu consigo alongar a progressão da doença, eu consigo desacelerar a sua evolução para que esses pacientes, tanto cão quanto gato, vivam por muito mais tempo, com melhor qualidade de vida e que talvez até o fator de mortalidade seja outra condição mórbida que não a própria doença renal. Quando a gente faz a nefroproteção, a gente sempre começa com um tratamento relacionado à desidratação. Eu não posso permitir que ele desidrate. E nos estágios iniciais, apesar deles não terem perdas gastroentéricas, e apesar deles ainda manterem um apetite normal, nos estágios iniciais, quando eles começam a perder densidade, se essa urina começa a não ficar minimamente concentrada para manter o indivíduo hidratado, esses indivíduos eles começam a ter desidratação. E nem sempre a gente vê essa desidratação no exame físico, pessoal. Tem alguns pacientes que a gente vai atender que a hora que a gente vê o turgor da pele ele tá bom. A mucosa ainda não tá tão ressecada. Mas se eu faço um exame de sangue, eu já percebo um hematócrito mais elevado, uma proteína total mais elevada, que são exames mais objetivos para verificar se esse paciente está hidratado. Tô falando isso para vocês entenderem porque eu começo a fazer hemograma desde os primeiros estágios. Porque às vezes dentro do hemograma, uma hemoconcentração, um aumento de proteína plasmática me faz pensar que talvez eu não esteja vendo clinicamente a desidratação, mas esse impacto está chegando ali dentro do vaso sanguíneo, né? E aí a gente precisa estabelecer essa hidratação. Então o que eu preciso falar para o tutor é que esses pacientes, para eles serem mantidos hidratados, eles têm que ter uma boa oferta de água. E oferta de água em abundância. Para qualquer estágio da doença renal, a hidratação deve ser garantida por via oral. Prestar atenção? É por via oral, do estágio 1 ao estágio 4. Então, é água oferecida, é água disponível, é água limpa, é água abundante. Quando que a gente vai hidratar esse paciente parenteralmente através de um fluido isotônico, a partir de uma fluidoterapia, seja subcutânea, seja intravenosa? Só em pacientes em crise ou com desidratações crônicas cuja ingestão da água não consiga mantê-los hidratados. Caso contrário, é água que tem que beber nas suas mais diversas modalidades, seja ela saborizada, seja o caldinho congelado, seja comida na forma de sachê, seja ração misturada com água, mas é água que tem que entrar goela abaixo mesmo. Lembrem-se que o gato dificilmente nos primeiros estágios deflagra aquela polidipsia compensatória, coisa que o cão faz muito bem. Então, a gente tem que ficar sempre muito vigilantes. Inclusive, por quê? Porque muitos pacientes, quando vêm para nós, já apresentam um componente pré-renal de azotemia. Como é que você sabe? Você tem um paciente que veio com creatinina aumentada. Você acha que a fluidoterapia vai fazer o rim funcionar mais. Você fez fluidoterapia subcutânea e a creatinina desse cara melhorou. E você acha que você descobriu o tesouro perdido? Você simplesmente está corrigindo a desidratação. Você não melhorou a função renal.
O rim continua funcionando do mesmo jeito, porque o que ele perdeu está perdido. Você simplesmente tirou o componente da desidratação que fazia aquela creatinina aumentar. Agora, um detalhe que é importante é que se o paciente desidrata, ele desidrata, diminui o volume circulante, chega a menos volume sanguíneo para o rim e a perfusão renal fica comprometida. E a gente pode gerar processos de isquemia dentro do rim por desidratação. Lembra que a gente já comentou isso na lesão renal aguda. Então eu tenho um paciente que está urinando bastante, não está bebendo água a contento e está desidratando por causa disso. Lembrem que aqueles néfrons que sobraram, para eles continuarem viáveis, eles não podem sofrer lesões. E uma lesão importante que acontece é porque a quantidade de sangue que chega no rim não é suficiente para ser filtrada, sair pela arteríola eferente e nutrir aquele túbulo. Então, por isso que a desidratação é um importante fator de progressão, porque ela pode gerar lesão renal isquêmica. Então, sempre vigilantes com relação à hidratação. E a hidratação, ela vai ser garantida quando a gente oferece fontes de água fresca, alimento úmido ou água saborizada. O cão, pessoal, vocês até viram no slide anterior, uma mangueira aberta sem ninguém perceber, o cão vai lá e se satisfaz. Ele vai na mangueira, ele vai na privada, ele vai no bidê, ele vai na louça que tá na pia da cozinha. O cachorro se vira nos 30 porque tem sede, vou beber mesmo. O gato é um cara um pouco mais sistemático e lembre-se que ele tem aquela insensibilidade à sede. Então, às vezes, a gente vai se virar nos 30 para tentar escolher o método que o bonitão goste mais. Então, a gente vai pensar nas fontes de água viva, nas fontes de água corrente. Existem várias fontes no mercado, com os preços dos mais variados. A gente até tem fonte que pode fazer em casa, né? Tipo, pegar um pote de sorvete, pegar um caninho e pegar um motorzinho de aquário e criar nossa própria fonte. Tem gato que adora água corrente da pia, a hora que você compra uma fonte de R$ 300, ele não bebe nem a pau. E por que ele gosta da pia e não gosta da fonte? Porque a pia, às vezes, é o gosto da água que está saindo com o gosto do cano. De vez em quando ele gosta da que vem da torneira porque ela vem mais fresca do que a que está no potinho. A torneira não tem o barulho do motorzinho que tem a fonte de água viva. Só que oferecer água de torneira para o gato está fora de consideração. É um ato insustentável. E a outra coisa é lembrar que se ela ficar fechada o dia inteiro, ele passa privação de água. Então a gente vai ter que inventar outras modalidades. Tem até fontes que mimetizam uma torneira que sai de um armarinho. E os gatos adoram essa fonte. Ela é mais cara, mas eles gostam. Então, fonte de água corrente, boa ideia. Sempre tentem da mais barata para a mais cara, porque se ele não gostar, não tem o que fazer com aquilo. Oferecer a água diretamente para o gato. Você coloca a sua roupinha de copeiro e a partir de agora eu tenho que lembrar ao senhor bichano que a cada tanto tempo ele tem que beber água e eu levo a água em loco para ele. A gente pode oferecer o alimento úmido. Já comentei com vocês anteriormente. O alimento úmido oferece
oferece mais água e quando ele digere, ele produz mais água metabólica. Perfeito. São formas alternativas. Agora, a gente ainda vai lembrar que eu posso fazer uma atividade lúdica. Por exemplo, eu posso fazer um gelão. Tem gato que curte a ideia do gelão. Você bota uma bexiga colada ali na bica da torneira da cozinha, enche aquela bexiga de água, coloca aquela bexiga com água no freezer. A hora que você tira o molde, coloca aquele gelão num pote, o gato fica brincando e lambendo o gelo o dia inteiro. E isso que a Fernanda Martins me permitiu colocar aí para vocês, é uma colega veterinária que viu umas palestras minhas e depois resolveu me dar essa foto, porque eu sempre falo para colocar uma superfície, um fundo que reflita o gato aí no fundo do artefato de bebê, porque de vez em quando ele vai beber porque ele fica encantado com ele mesmo no melhor efeito narciso que vocês podem conhecer. Então ele vai beber água para interagir com o gato que fica no fundo do potinho e daí bebe água e bebe água direitinho. Então são várias modalidades que a gente tem para utilizar. Agora, tô fazendo isso, por mais água que o indivíduo beba, ele continua desidratando e eu percebo não só pelo turgor da pele, porque muitos animais, não só o gato, né? O cão e o gato, eles emagrecem e o turgor da pele fica alterado mesmo, mas sempre verificando a umidade das mucosas e os exames objetivos, hematócrito de proteína total. Se a gente percebe que mesmo assim esse gato não consiga se manter hidratado ou esse cão desidrate, aí a gente vai ter que dar um reforço. São os animais que começam a fazer uso da fluidoterapia subcutânea. Precisa ser intravenosa se não é uma desidratação grave, não, pessoal. Uma desidratação leve pode ser corrigida dessa forma. E aí o que a gente precisa verificar para cada paciente qual é o período que ele demora para desidratar, para verificar a cada quanto tempo ele tem que fazer soro subcutâneo. E é isso que a gente acaba fazendo. Agora, preste atenção. Algumas pessoas podem ficar magoadas comigo porque eu falei que não é para ficar fazendo fluidoterapia para baixar a creatinina. E não é. Não é uma modalidade de tratamento, não é uma terapia de substituição. Você não melhora a função do rim. Ah, eu vou fazer fluidoterapia para forçar o rim a trabalhar. Isso não existe. Isso não acontece. Ele não vai mais além daquilo que ele está se propondo a fazer. Ele já está sob ativação de um sistema que gera hiperfiltração. São supernéfrons que estão filtrando aquilo. Não vai baixar daquilo e começa a se contentar que tem gato que vai viver com 3, vai viver com 4, vai viver com 5. Tem cachorro que fica estável com 5, 6 ou 7 de creatinina. E à medida que a doença vai piorando, cada vez essa concentração fica mais alta. Mas o que importa é que ele esteja clinicamente bem. Se ele estiver em crise, é outra coisa. Ele faz a fluidoterapia. Se ele não estiver em crise, não é para fazer direto. A não ser que efetivamente ele desidrate todos os dias. Desidrate a cada 2, desidrate a cada 3 dias. E a grande discussão é porque para gato, principalmente, por anos a gente fez isso. Desses gatos ficarem fazendo fluidoterapia todo dia em casa. Isso não tem mais sentido.
sentido. A evidência científica de que essa fluidoterapia subcutânea a longo termo façam alguma coisa para esses gatos é muito fraca. Mesmo em indivíduos que têm estágio 3 ou estágio 4. Mesmo para esses pacientes. O que normalmente se faz é simplesmente controlar a desidratação para aqueles que desidratam para a gente não permitir uma evolução mais rápida. Caso contrário, não é para fazer. Tá? E a gente sabe que normalmente não é para fazer aquilo tudo que se fazia antes, né? O que é recomendado é uma fluidoterapia de manutenção, às vezes de 40 ml por quilo, mas que muitos autores agora sugerem que seja até menos, seja o volume que a gente acha que está faltando para ele ficar hidratado. Então, dependendo do porte do gato, entre 75 a 150 ml por via subcutânea, a cada 1 a 3 dias. Não mais do que isso. Para o cão acaba utilizando a regra dos 40 ml por quilo. E eu coloquei esse parágrafo sempre para vocês saberem que eu não estou tirando a ideia da minha cabeça. A Malê tem essa opinião, então é isso. Então aqui o que vocês estão vendo? É um parágrafo que fala para a gente que a gente sabe que a hipertensão é uma complicação muito bem reconhecida da doença renal crônica. E a gente sabe que a gente ainda não avaliou adequadamente, mas a gente sabe que muitos dos fluidos que a gente dá tem um excesso do teor de sódio, que apesar de não ser um elemento tão importante para gerar hipertensão, pode desfavorecer o controle desse quadro hipertensivo. Principalmente porque eu estou falando para vocês que esses pacientes, tanto o cão quanto o gato, ativam o SRA, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retém sódio e retém água. E aí a gente começa a fazer fluidoterapia crônica contendo muito sódio e às vezes a gente acha que o nosso controle está ruim. Por que eu não estou conseguindo controlar nesse indivíduo essa pressão arterial? Notem que o que está pintado em cor-de-rosa fala pra gente que a cada 100 ml de Ringer com lactato, 100 ml de Ringer com lactato contém aproximadamente 8 vezes mais a manutenção ou requerimento de manutenção de 24 horas. Significa que a gente gera hipernatremia para esses pacientes, pessoal. E a hipernatremia, se o problema dela não for a hipertensão, lembra que o excesso de sódio às vezes pode complicar a evolução de um paciente que tem potássio mais baixo, porque a relação entre eles acaba se perdendo. Então vamos parar com isso, porque a gente há muito tempo já tem discutido isso, há muito tempo a gente já sabe que não é para fazer assim, tá? Com relação à avaliação da pressão arterial. A avaliação da pressão arterial a gente faz ou com o método de Doppler ou a gente faz aí com o oscilométrico, né? Depende da situação, depende do gato, depende do veterinário, mas lembrar que o Doppler sempre é muito mais assertivo. Todo paciente que é nefropata crônico sempre deve ter o sistema cardiovascular avaliado por conta daquelas síndromes cardiorrenais. E a gente sempre afere a pressão arterial e normalmente eu faço as 7 aferições e tiro a pressão média entre elas. Eu faço a média aritmética entre elas. Então, vocês estão vendo uma foto aqui do lado direito, que eu estou aferindo a pressão arterial do gordo por um método oscilométrico, né? Tô aferindo pelo método oscilométrico porque eu estava sozinha e ele não é um gato tão cooperativo assim. E a gente tem aí um papelzinho do lado que eu fui marcando as diferentes pressões, porque depois eu somo, divido por 7 e coloco a pressão arterial sistólica média que eu obtive. Sempre na ficha eu marco quantas aferições que eu fiz e eu marco qual foi o manguito que foi utilizado. A gente sabe que os indivíduos que apresentam hipertensão, eles podem começar a ter alterações cardíacas secundárias e que o aparecimento de arritmias ou aparecimento de sopros súbitos pode indicar uma cardiomiopatia hipertensiva. Então, todas as vezes também não esqueçam de auscultar adequadamente o paciente. Aferimos a pressão arterial, obtivemos um resultado que é melhor que a gente obtenha em pacientes que vêm mais calmos, às vezes até mesmo sob a ação da própria gabapentina. E aí, a hora que a gente tem o resultado, a gente coloca esse paciente como normotenso, pré-hipertenso ou hipertenso. Normotenso tem pressão inferior a 40 milímetros de mercúrio.
Pré-hipertenso tem entre 40 e 160. Hipertenso acima de 160, sendo que um hipertenso leve de 160 a 180, um hipertenso grave acima de 180. Por que essa classificação é feita dessa forma? Por causa do risco que eu tenho de lesões em órgãos-alvo. Vocês sabem que a hipertensão ela é chamada de assassina silenciosa. Ela causa lesões sem que a gente perceba que a pressão está alta. Ah, mas eu sei quando a minha pressão está alta. Você sabe quando você está em crise hipertensiva. Mas quando a sua pressão está alta, você não sabe. Porque ela não dá os mesmos sinais que dá uma pressão baixa. Então, a hora que você está com dor de cabeça, você está com uma pressão às vezes acima de 17. Quando você tem dor na nuca, às vezes você está com uma pressão acima de 19. Mas essa interface, até o momento que você entra no que para você é crise, você não percebe. Então, muitos pacientes ficam com uma pressão arterial sustentada por muito tempo e a hora que a gente vai ver, já tem lesão em órgãos-alvo. Então, o que a gente sabe é que o risco de 150 para baixo é baixo. De 150 para baixo, eu tenho um risco que é baixo, eu tenho um risco que pode ser mínimo, mas a partir de 160 o risco é moderado, a partir de 180 o risco é alto. E quando tem lesão em órgão-alvo, pessoal, é que nem leite que vocês colocaram para ferver no fogão. Se ferveu, vocês perderam o timing e esse leite subiu, esparramou pelo fogão, ferrou. Você não pega o leite derramado de volta. Você perdeu o leite, você queimou o leite, você sujou o fogão. Não tem como reverter. Então, lesões causadas por pressão arterial, muitas vezes vocês não têm como controlar, principalmente as lesões de cunho hipertensivo. E aí a gente vai aferir a pressão arterial e dependendo do patamar que a gente tem, a gente vai tratar. Principalmente para gato ou para cãezinhos muito agitados, sempre se recomenda aclimatar esse paciente, deixar ele tranquilo antes de fazer a aferição. Tem animal que está super agitado, tem animal que está bravo, colocar um manguito no braço, aferir a pressão e querer tratar, chance de erro, né? Inclusive porque a gente tem pacientes que têm a síndrome do jaleco branco. Então, sempre lembrar de aclimatar esses pacientes por um período entre 5 e 10 minutos. Se a gente faz isso, isso já é o suficiente para baixar 20 milímetros de mercúrio a pressão arterial desses pacientes. Agora, que lesões são essas, Malê? Você está falando de lesão em órgão-alvo. Que lesão de órgão-alvo que eu tenho num paciente que tem hipertensão arterial? Bom, vamos lá. Eu tenho 4 estruturas que são estruturas estupidamente sensíveis ao aumento da pressão, principalmente esse aumento sustentado da pressão arterial. São estruturas que têm pequenos vasos arteriolares e que são muito ricas nesses vasos. São essas estruturas: o bulbo ocular, o olho, particularmente a úvea, que é a túnica vascular do olho, os rins, o coração e o cérebro. O que pode acontecer? Se eu tenho uma hipertensão arterial sustentada, causando uma hipertensão muito grande nos vasos que eu tenho na coroide, esses vasos da coroide podem sofrer um derrame, podem sofrer uma ruptura, podem sofrer uma hemorragia. E a hora que isso acontece, eu faço um evento que descola a retina. Esses pacientes eles podem ficar cegos por conta de descolamentos retinianos. E às vezes essa lesão ela é permanente, tá? Na maior parte das vezes ela é permanente. Eu posso ter pacientes que façam sangramento dentro da câmara ocular, dentro do bulbo ocular. Então, o ifema e o descolamento da retina são as consequências mais comuns dessas lesões hipertensivas, mas eu também posso ter lesão até o próprio nervo óptico. Quando vocês têm alteração no rim, a hipertensão renal, ela gera proteinúria e é uma proteinúria glomerular que causa muito dano adicional ao rim. No coração, o que a gente tem é um coração que vai ter que vencer uma resistência periférica que é grande. O coração vai ter que vencer aquela pressão arterial que está lá embaixo. Então, ele vai ter que começar a bombear com mais força. Ele sofre um remodelamento, ele sofre hipertrofia compensatória. E a hipertrofia pode gerar
tanto disfunções para o coração, como ela também pode gerar arritmias. E um paciente que tem um acidente vascular cerebral, faz um AVC, faz uma encefalopatia hipertensiva. E aí ele pode ficar paralisado, ele pode apresentar convulsão, ele pode entrar em coma, ele pode ter paralisia facial, ele pode ter várias alterações dependendo do ponto onde tem acontecido esse acidente vascular, que nem sempre a gente consegue reverter, tá? Agora, o que a gente tem que lembrar é que existem drogas padrão para que a gente utilize. Aqui eu estou colocando a dose para os gatos, mas mais para frente a gente vai comentar a respeito da dose para os cães. Basicamente, o controle da pressão arterial, ou eu bloqueio o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou eu faço um bloqueio dos canais de cálcio, né? Que droga que é mais efetiva? Para o cão é muito mais fácil da gente lidar, porque o cão responde a medicamentos diferentes. O cão apresenta boa resposta a medicamentos mais simples. O gato é um cara um pouquinho mais chato. E o que a gente precisa pensar é que, por exemplo, a amlodipina, ela é representante dos bloqueadores de canal de cálcio. E é uma droga antihipertensiva que a gente utiliza muito na prática. A gente pode usar amlodipina desde que o paciente não tenha proteinúria. Se o paciente tem proteinúria e você entra com amlodipina, ela diminui a filtração glomerular e ela ativa mais ainda o SRA. Então pode ser que ela agrave a proteinúria, que é a real condição de evolução ou progressão da doença renal. Em contrapartida, se você tem um indivíduo hipertenso e proteinúrico, uma grande escolha é utilizar uma das drogas que inibam o SRA. Aqui eu coloquei como exemplo a telmisartana, porque a telmisartana consegue controlar a pressão arterial e a proteinúria ao mesmo tempo. Então, o que vocês têm que ter na cabeça é assim: pacientes hipertensos não proteinúricos podem utilizar qualquer fármaco. Pacientes hipertensos e proteinúricos não devem usar amlodipina e vão ter que utilizar os fármacos que normalmente inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uma coisa que é importante é porque eu estava falando para vocês aí a respeito desses animais que vêm estressados. O cara vem estressado. É aquele pincher que chama tequinho, que tira um tequinho de todo mundo. É aquele gato que é uma onça e você não consegue pôr a mão. Aí, mesmo que ele venha mais ou menos assim, a gente vai lá, a gente até deu gabapentina, mas o cara ainda tá meio estressado, né? Ele não consegue se mexer tanto, mas ele tá meio estressado. Você vai lá, afere a pressão arterial e a pressão arterial ainda tá dando meio alta. Ele tava rosnando, ele tava roncando. Você percebe que ele ainda tá colocando o bigode pra frente, você ainda percebe que a orelha tá indo pra trás, que o cachorro tá fazendo aquele sorriso esquisito. E você fala, meu Deus, deu uma pressão ali em cima do muro. Deu para mim 170. 170, ele é hipertenso, ele não é hipertenso. Se eu descontar 20 dá 150, ele tem risco baixo de lesão em órgão-alvo. Mas se a gabapentina controlou bem, ele está com 170, então ele está hipertenso, ele já está na fase que deveria ser tratado. Senhor, esse paciente é hipertenso ou ele não é? Esse trabalho é um trabalho bem interessante que foi publicado na JFMS desse ano. E ele fala pra gente da avaliação do fundo do olho dos pacientes. Aqui ele fala da espécie felina, mas eu tenho feito isso em cães também. Então, pra gente fazer a fundoscopia desses pacientes que vêm com essa hipertensão borderline, pra eu ter certeza se eles são hipertensos ou não. Porque a hora que eu bato o olho no fundo do olho, se ele tem vasos tortuosos na retina, se ele tem vasos mais engurgitados, se ele tem derrame sanguíneo, se ele já tem pequenas áreas de descolamento, eu já sei que esse paciente, efetivamente, ele tem se mantido hipertenso, ele não está naquele momento, ele tem se mantido hipertenso e daí eu já posso tratar esses pacientes. É um trabalho muito legal para vocês lerem, eu acho ele bem interessante, tá? E aqui, para mostrar para vocês que a encefalopatia hipertensiva, gente, ela é importante.
Vocês conseguem perceber os pacientes com alterações da própria ressonância magnética, mostrando pra gente uma magnificação. Vocês estão vendo aqui a figura A, vocês estão vendo uma magnificação muito importante de algumas regiões por conta do aumento da pressão arterial dentro do sistema nervoso. Vocês conseguem até perceber a atenuação dos giros cerebrais, de tanto que esse cérebro acaba ficando engurgitado. Então, lembrar que isso pra gente é muito importante, porque muitos pacientes têm manifestações que a gente não atrela à hipertensão. A gente não sabe dizer se os pacientes têm cefaleia ou não. Mas aqueles animais que começam às vezes, comprimir a cabeça na parede, aqueles pacientes que começam a vocalizar perdidos em casa, muitas vezes eles podem estar com cefaleia intensa por causa de crise hipertensiva, tá? Bom, vamos tratar essa hipertensão, então? A gente já entendeu que ela é importante, eu já sei como eu faço para diagnosticar, eu já sei quais são as consequências, vamos tratar. Então vamos. Vamos pensar no cão primeiro? Olha lá o cãozinho olhando o que ele vai tomar. O cão é muito bacana, porque ele responde muito bem aos inibidores da ECA. O inibidor da ECA, ele vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que ele vai fazer? Ele inibe a conversão da anjo 1 para anjo 2, e a partir daí o resto da cadeia de eventos não acontece. Então ele nem vai ter o efeito vasoconstritor da anjo 2 e ele também não vai fazer secreção da aldosterona. O cão ele pode utilizar o enalapril, que ele responde muito bem, e ele pode utilizar o benazepril. O que o benazepril tem de vantagem é que se o rim está muito sobrecarregado, ele é metabolizado todo e jogado pelo fígado. Mas eles têm uma ação muito semelhante. Então, tanto o enalapril quanto o benazepril, e a gente já desmistificou que eles não são fármacos nefrotóxicos. A dose para o cão é uma dose a cada 12 horas, então a gente faz de 0,25 a meio miligrama por quilo BID. Bloqueador de canais de cálcio com amlodipino, normalmente o cão acaba não utilizando na maior parte das vezes, mas a gente pode fazer um bom uso dele também. A gente acaba fazendo de 0,25 também miligrama por quilo, às vezes a cada 24 horas, mas o bloqueador de canal de cálcio para o cão, ele entra quando ele não responde ao inibidor da ECA. Se ele é refratário ao inibidor da ECA, se a resposta dele é ruim, aí a gente entra com o bloqueador de canal de cálcio. Lembrando que a amlodipino não deve ser prescrito para pacientes proteinúricos. Então a gente pode fazer de 0,25 a meio miligrama por quilo. Bloqueador dos receptores AT1 da angiotensina 2. O que é isso? É o famoso BRAT1. São a telmisartana e a losartana. Agora a gente tem estudos mostrando o efeito da telmisartana como positivo para o cão. A losartana a gente já usa há algum tempo, mas eles são medicamentos que ficam restritos para aqueles animais que tenham restrição para tomar um amlodipino e quando talvez não estejam respondendo tão bem ao enalapril ou ao benazepril. A dose que acaba sendo utilizada é uma dose de 1 miligrama por quilo, mais ou menos, mas existem trabalhos que chegam a falar de 3 miligramas por quilo, né? Tem gente que faz meio miligrama por quilo, tem gente que faz 1 miligrama por quilo da telmisartana ou da losartana para o cão, normalmente a cada 24 horas. Agora, pessoal, tem um detalhe que é importante. Qual é a diferença de um bloqueador de receptor AT1 da angiotensina 2 para um inibidor da ECA? A gente já comentou naquele módulo inicial quando a gente falou de terapêutica. Inibidor da ECA não deixa a anjo 2 ser produzida. O bloqueador do receptor não deixa ela se ligar no receptor, que é o receptor que causa os efeitos deletérios. Porque a anjo 2 ela tem efeitos muito positivos do organismo a partir da sua ligação ao seu receptor tipo 2. Então eu deixo ela ser produzida, eu deixo ela se ligar nesse outro receptor, que é um receptor legal, que é vasodilatador, é um receptor angiogênico, e eu só inibo a ação vasoconstritora e a ação que faz com que ela produza a aldosterona. Então, eu acho mais vantagem na atualidade, me agrada mais fazer o tratamento com esses bloqueadores de receptor do que com inibidores da ECA, por uma questão de regulação melhor do indivíduo. Um detalhe que é importante é que a gente sabe que a angiotensina 2,
como ela fica sendo secretada de uma forma constante nesses pacientes, ela também é um fator de progressão da doença renal, porque ela estimula a inflamação e ela estimula a fibrose. Então, a melhor forma de controlar a pressão arterial é realmente bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posso associar esses medicamentos entre si? Tá bom, não. Depende. Você pode associar IECA com amlodipino. Você pode associar amlodipino com bloqueador do receptor da angiotensina. Você não pode associar IECA com bloqueador do receptor da angiotensina. Por quê? Porque os dois bloqueiam o mesmo sistema. E eles bloqueiam a produção da angiotensina 2 e o que é produzido de se ligar ao seu receptor. Esses indivíduos eles fazem hipersecreção de renina, que pode causar vasoconstrição reflexa, tá? Então, nunca se associa um IECA com um BRAT-A1. A gente pode associar IECA com bloqueador de canal de cálcio, BRAT-A1 com bloqueador de canal de cálcio, mas nunca IECA com bloqueador de receptor AT1, tá bom? E com relação ao gato? O gato, gente, a droga de escolha para o controle da pressão arterial do gato sempre foi o amlodipino, porque ele responde muito bem ao bloqueador de canal de cálcio. E, na verdade, essa sensação que a gente tem é porque ele sempre respondeu mal ao inibidor da ECA. Como que alguém pode responder mal ao inibidor da ECA? Pois é, o gato responde mal ao inibidor da ECA. Todos nós, eu, vocês, os cães, quando nós fazemos a inibição desse sistema, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente sempre tem a possibilidade de criar tolerância ao medicamento que está sendo utilizado. Por quê? Porque é um sistema muito importante para a nossa manutenção. Então, a partir do momento que a gente não tenha a anjo 2 e a aldosterona sendo secretadas, a gente cria um mecanismo de feedback positivo, requerendo essa produção, e a gente pode produzir enzimas alternativas diferentes da ECA que convertam anjo 1 e anjo 2. Essa enzima chama quimase ou quimases. Bom, o cão e o homem demoram muito tempo tomando inibidor da ECA para criar esse tipo de resistência, esse tipo de tolerância, a ponto deles conseguirem fazer um caminho alternativo para a produção da anjo 2 e continuar dando sequência aos eventos. O gato faz isso muito rápido. Em uma semana tomando inibidor da ECA, tem gato que já não responde mais. Por quê? Porque o gato é um indivíduo adrenérgico. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona é muito estimulado pelo sistema nervoso simpático. Então, eles têm isso como um mecanismo que é um mecanismo de defesa. Então, eles começam a produzir essas quimases. Então, eles respondem muito bem na primeira semana. Vai para a segunda, vai para a terceira. Em um mês, a resposta já está muito ruim. A gente até pode tentar tratar um gato com benazepril, tratar um gato com ramipril, que a gente começa tratando uma vez por dia e depois a gente passa para 2. Mas, gente, de verdade, não é tão fantástico como você tratar um gato com amlodipino. Qual é o problema? Primeiro que você não inibe o sistema, eu ainda tenho aquela fibrose correndo, aquela inflamação correndo pela ação da angiotensina 2. E, segundo lugar, a gente tem um paciente que tem contraindicação para tomar se ele for proteinúrico. Então, BRAT1, bloqueador do receptor tipo 1 da anjo 2, também é interessante para o gato. E ele é o grande substituto para o inibidor da ECA. Para tratar a hipertensão, a dose da telmisartana para o gato é de 1,5 mg por quilo. A gente faz a cada 12 horas, 2 vezes ao dia, durante 2 semanas. Controlou, passa a fazer 2 mg por quilo a cada 24 horas e faz a manutenção. Portanto, se vocês quiserem, se vocês atenderem um gato hipertenso e quiserem prescrever um amlodipino, tudo bem. Se vocês quiserem já começar pela telmisartana, vai bem também, tá? Lembrando que tanto para o cão quanto para o gato, a gente começa a fazer o tratamento em indivíduos que tenham 160 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica ou mais,
ou que tenham sinais de lesão em órgão-alvo, tá? Porque às vezes o cara pode ter 150 com lesão em órgão-alvo. Comece a tratar esse paciente. O detalhe é que se o indivíduo for proteinúrico, também na espécie felina, tem contraindicação do alodipino. Então, proteinúricos ou tomam inibidor da ECA ou tomam telmisartano. Gato não toma losartana, porque ele não consegue converter a losartana, ele não consegue fazer uma pré-conversão para ativar a losartana no fígado. Então, por isso que para o gato só a telmisartana como um bloqueador de receptor de angiotensina. Com relação à proteinúria, pessoal, lembra que a gente comentou lá atrás que a proteinúria, desde quando não envolvida em inflamações do trato urinário, por isso que a gente tem que descartar de fazer o exame da UPC quando a urina tem sedimento ativo. Essa proteinúria, quando renal, ela pode ter origem no glomérulo e ela pode ter origem no túbulo. A proteinúria glomerular, a gente tinha comentado, que é uma proteína que vai acontecer quando eu tenho aumento da permeabilidade, ou no caso da doença renal crônica, porque aquela angiotensina 2 que está sendo produzida está causando vasoconstrição na arteríola eferente, na saída, e está aumentando a pressão arterial. E vem um fluxo grande de sangue para o rim, para ser filtrado pelo glomérulo, e a saída está fechada. Então, eu aumento a pressão dentro dos capilares glomerulares e forço a filtração. Dessa forma, os poros se abrem e desce uma proteína maior, que é aquela proteína que tem um peso molecular mais alto, acima de 65 kilodaltons. Qual é o problema que a gente tem aqui? Primeiro, que a primeira proteína que acaba vazando é a albumina, e muitos pacientes, quando eles têm proteinúria glomerular, eles tendem a fazer hipoalbuminemia. Por isso que agora vocês entendem que um dos exames que acessoriamente a gente pode fazer para esses indivíduos com doença renal crônica, quando a gente tem uma UPC aumentada, é verificar se esses indivíduos não têm hipoalbuminemia. O outro problema que eu tenho é que essa pressão sustentada dentro do glomérulo e essa passagem de moléculas grandes por aquelas fenestrações vão determinar dano glomerular. E lembrem que essa proteína, quando desce a partir do glomérulo e chega até o túbulo, ela vai ser reabsorvida pelo túbulo, causando apoptose da célula tubular. E a gente vai começar a ter o filtrado entrando em contato com o interstício, gerando muita inflamação. Não se esqueçam que a célula tubular, que acaba sofrendo apoptose, se transforma numa célula que produz matriz colágena. Portanto, a proteinúria glomerular, ela gera dano glomerular, lesão túbulo intersticial, e acaba sendo um importante fator de progressão e mortalidade, porque o rim inflama e fibrosa muito mais, acelera a doença e esse indivíduo ele morre mais cedo. Quando a gente pensa naquela outra proteinúria renal, que é a proteinúria tubular, lembra que o glomérulo está funcionando muito bem, obrigada, mas que aquelas proteínas pequenas que passam todos os dias pelo filtrado e são absorvidas pelo túbulo, num túbulo já doente, num túbulo já com fibrose, elas deixam de ser absorvidas devido à incapacidade de reabsorção. Na verdade, isso não gera lesão, pode favorecer a desnutrição proteica do indivíduo, mas é um importante fator de mortalidade como marcador de fator de mortalidade, porque significa que se perdeu muita massa tubular. Na verdade, esse é o significado, tá? Então, quando a gente tem a proteinúria, se a gente tiver isso na cabeça, fica mais fácil da gente pensar. Aquela proteinúria que eu tenho que fazer uma intervenção e tenho que fazer uma intervenção mais agressiva, com certeza é proteinúria glomerular.
Justamente porque os mecanismos levam à lesão do glomérulo, a proteína que desce leva à lesão do túbulo e, consequentemente, leva à lesão do interstício. Lembrando que tem muito mais inflamação e muito mais fibrose envolvida aqui, porque essa célula tubular que vocês estão olhando aí, que absorveu essa proteína, entra em apoptose e se torna uma célula produtora de matriz colágena. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos publicados, que é de um grupo japonês, que fala justamente da associação que a gente tem entre essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona dentro do rim, com a doença renal crônica dos pacientes, levando a mais fibrose e mais inflamação. Eles fizeram imunohistoquímica do rim e eles perceberam que o infiltrado inflamatório existente no rim, tanto os fibroblastos quanto as células inflamatórias, eram fortemente marcadas pela angiotensina 2. Significa que ela acaba atuando como uma citocina pró-inflamatória. E é por isso que a gente tem todo esse cuidado de pesquisar a proteinúria, controlar a proteinúria e, se possível, tentar controlar com medicamentos que, na verdade, inibam esse sistema. Como que eu faço o diagnóstico dessa proteinúria? Isso a gente já comentou, mas eu vou lembrar mais uma vez. Quando eu tenho um indivíduo que eu quero ver se ele tem proteinúria, uma primeira triagem é o próprio exame de urina, verificar se aparece urina na fita reagente, mas lembrar que a fita reagente tem baixa sensibilidade, então ela só vai mostrar que tem proteinúria se essas concentrações elas forem um pouco maiores. Então ela não consegue marcar toda a proteinúria que a gente poderia fazer uma leitura. A outra coisa que é importante é que eu preciso verificar se essa urina não tem sedimento ativo. Não tem células de descamação, sinais de inflamação. Senão eu posso ler uma proteína inflamatória de trato urinário inferior e, na verdade, eu não estou lendo proteinúria renal, que é o que eu quero. Descartado tudo isso, agora o que a gente pensa é que a gente vai pegar aquela urina, vai dosar a proteína na urina, a creatinina na urina, vai dividir uma pela outra e eu vou dizer qual é a razão entre a proteína e a creatinina urinária. O ideal é que esse valor seja inferior a 2. Inferior a 2 é um indivíduo não proteinúrico. Ufa, relaxo, tá tudo bem. Uma proteinúria ou uma UPC, uma RPC, uma RPCU entre 0,2 e 0,5 no cão, entre 0,2 e 0,4 no gato, que são essas faixas em amarelo que vocês veem, significa que esse indivíduo é borderline. Ele tem uma condição limítrofe. Ele precisa ser reavaliado para ver se ele mantém essa condição, se ele sobe ou se ele baixa. Lembra que eu comentei que a gente tem situações episódicas de proteinúria que podem determinar isso. Significa que depois de algumas semanas isso tem que desaparecer. Segundo a Jessica Quimby, se essa condição não desaparece ao longo de 2 meses, já deve ser conduzida como se fosse proteinúria propriamente dita. E a proteinúria, que a gente já diagnostica pelo exame, é essa que está pintada nessa faixinha vermelha, que nos gatos é uma UPC maior do que 0,4 e nos cães uma UPC maior do que 0,5. O indivíduo é proteinúrico, o que eu faço? A gente vai verificar se essa proteinúria ela é momentânea ou se ela é persistente. Indivíduos que tenham essa faixa de proteinúria, porém ainda não tenham batido numa UPC igual a 1, a gente reavalia a cada 15 dias por pelo menos 3 vezes. Então eu faço a primeira, reavalio, faço a segunda, reavalio a terceira. Se em 3 exames, com intervalos de 15 dias entre eles, esse paciente mantiver essa condição de proteinúrico, ele requer tratamento. Se ele não se mantiver proteinúrico, se ele regredir para outros estados, ele não requer tratamento, porque a gente trata a proteinúria persistente. A não ser que ela tenha um vulto muito alto. A não ser que essa UPC dê maior do que 1, apesar de que atualmente a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, mas a regra é, se a UPC for muito alta e você não tiver como fazer exames para diferenciar se ela é glomerular ou se é tubular, acima de 1 a gente começa a tratar. Mas existe uma possibilidade, existem pessoas que já estão fazendo esse teste. Aqui em São Paulo a gente tem algumas clínicas especializadas em nefrologia que fazem isso pra gente, que é um teste chamado eletroforese de proteínas urinárias.
Então, o que a gente faz? Pega a urina do paciente que eu percebi que tem proteína e coloco essa urina para correr num gel de poliacrilamida, fazendo aquele painel eletroforético. Então, eu tenho uma carga elétrica que vai correr naquele circuito e vai fazer com que a proteína corra de uma extremidade para outra. Dependendo do seu peso molecular, ela corre mais ou ela corre menos. E aí eu consigo quantificar se nessa proteína tem só proteína glomerular, que é de alto peso molecular, só proteína de baixo peso molecular, ou se eu tenho um misto das duas coisas, para eu saber como eu vou conduzir. Porque o tratamento para proteinúria é diferente para proteinúria glomerular e para proteinúria tubular. A proteinúria glomerular, ela é tratada farmacologicamente, porque ela acontece por conta de uma hipertensão no glomérulo. Então, como que a gente vai tratar isso? A gente vai tratar com as mesmas drogas que tratariam a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu tenho que inibir a ativação desse sistema para tirar aquela ação da angiotensina da arteríola eferente e diminuir aquela pressão aumentada na circulação. Que drogas que eu uso para fazer isso? Os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor tipo 1 da Angio2. Então, a gente volta a falar a respeito de benazepril, a gente volta a falar a respeito de telmisartana. Então, a gente pode fazer o benazepril 0,5 mg por quilo, a gente pode fazer a telmisartana 1 mg por quilo. Um fármaco que ajuda muito no controle da proteinúria glomerular é o ômega 3, desde que seja um ômega 3 de qualidade, feito à base de óleo de peixe propriamente dito. Com relação à proteinúria tubular, a proteinúria tubular não vai responder a fármaco, porque ela não acontece por hipertensão glomerular. Ela acontece porque, na verdade, o túbulo perdeu a capacidade de absorver. Então, para esses pacientes, a gente indica um alimento coadjuvante, que a dieta que é feita para nefropata são as dietas renal, que a gente tem aí no mercado, porque ela tem restrição proteica e tem proteínas que são de maior valor biológico, de forma que a gente tenha menos perda pelo túbulo. Existem algumas empresas de alimento para animais que nos Estados Unidos já começam a elaborar rações com uma quantidade de aminoácidos e não de proteínas, de forma a facilitar a absorção pelos próprios túbulos ou por outros pontos do organismo. Agora, se eu posso fazer eletroforese, eu consigo saber o que é glomerular, o que é tubular, para saber que tratamento fazer. E tem indivíduos que vão ter os dois componentes, né, pessoal? Numa doença renal crônica, a gente pode ter os dois componentes. Mas a tendência é que o cão faça mais proteinúria glomerular do que o gato. A maior parte dos gatos não faz proteinúria glomerular. A maior parte dos gatos faz a proteinúria tubular. Mas como não é todo mundo que faz eletroforese, o que a gente acaba fazendo? Tenta tratar com medicamento, se ele responde, eu sei que o que ele respondeu era o componente glomerular. O que não diminuiu é o componente tubular, e aí eu verifico se ele tem necessidade da dieta também ou não. Agora um detalhe importante, pessoal. Se vocês prescreveram um medicamento que inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona, para pensar comigo. A angiotensina 2 era responsável pelo aumento da taxa de filtração glomerular, porque ela aumentava a pressão arterial e ao mesmo tempo ela fechava a arteríola eferente, certo? Se eu inibo esse sistema, tanto inibindo a produção da angiotensina, quanto coibindo a ação dela no seu receptor, vocês concordam comigo que agora a arteríola eferente vai ficar relaxada? E a pressão arterial que traz mais sangue para o rim, ela vai descer? Então chega menos sangue para o rim? O efeito que eu tenho disso é que automaticamente diminui a taxa de filtração glomerular, que era o que as pessoas identificavam como nefrotoxicidade, mas não é nefrotoxicidade, é o efeito farmacológico desses medicamentos no rim. Então, com certeza, a gente tem uma tendência ao aumento das taxas de ureia e creatinina, porque a filtração diminui, já que eu tenho relaxamento da via de saída e já que entra menos fluxo de sangue. Então, a gente sempre faz um controle nesses pacientes para verificar o quanto que essa azotemia piorou no momento em que eles começam a tomar esses medicamentos. Justamente por quê? Porque eu tenho uma permissão
uma licença para que isso aumente em até 30% sem nenhum problema adicional. Se aumentar mais do que 30%, ou a gente reduz a dose, ou a gente muda a modalidade terapêutica, tá? Mas pode aumentar em até 30%, e existe uma tendência de acomodar isso e voltar a ter uma taxa menor depois de um período de até 6 meses. Quando a gente também inibe esse sistema, lembre-se que eu também estou inibindo a secreção da aldosterona. A aldosterona é aquele hormônio que retém sódio e água no organismo e joga o potássio para fora. A hora que eu faço a inibição dessa secreção da aldosterona, eu também retenho mais potássio. Então pode ser que a potassemia também fique mais intensa. E aí eu preciso ser um pouco mais vigilante, porque lembra que o potássio alto ele pode ter uma repercussão negativa. Tá bom? Então, sempre que a gente prescreve medicamento, pede para o paciente voltar depois de um período variável entre 3 e 7 dias, para que a gente reavalie a pressão arterial dele para ver se está sob controle e a gente verifique se a creatinina e o potássio não sofreram um aumento e se eu não preciso mexer na dose dessa medicação. A pressão arterial é considerada controlada se ela fica entre 120 e 160 milímetros de mercúrio. Se ela fica maior do que 160 milímetros de mercúrio, eu tenho que aumentar a dose. Se ela fica menor do que 120 milímetros de mercúrio, eu preciso reduzir a dose do fármaco. Conversa séria agora, hein? Vamos falar a respeito do fosfato. Esses indivíduos eles vão começar a fazer a retenção do fósforo inorgânico, que é o íon aí PO4 3-, né? Esse íon eu falei para vocês que na circulação ele tem que andar em equilíbrio com o cálcio. O cálcio tem um peso maior, então eu preciso de dois átomos de cálcio para fazer um bom contato aí com essa molécula de fosfato, né? Então a gente acaba tendo um consumo desse cálcio se essa relação ela não for mantida. Esse fósforo, ele é eliminado, ele é excretado por filtração glomerular. Então, quando eu tenho prejuízo à filtração glomerular, à função do glomérulo, esse fósforo ele acaba ficando retido. Então, os indivíduos que têm doença renal crônica ou que têm a própria lesão renal aguda, naturalmente vão fazer retenção do fósforo. Retém o fósforo, uma coisa que acontece é que a gente já começa a consumir um pouquinho mais desse cálcio iônico também. Aí, o que vai acontecer? Olha a cadeia de eventos que a gente tem. Dentro do rim, quando esse fósforo começa a ficar retido, e a gente já começa a ter esse desequilíbrio do cálcio com fósforo, a gente vai estimular a secreção de uma substância, que é uma substância fosfatúrica, que é o fator de crescimento fibroblástico número 23. Esse FGF23, ele teria a função de tentar forçar a excreção desse fosfato. Só que ele não consegue dar muita conta desse recado por causa da doença que está ali presente. Então a gente começa a produzir esse FGF23 dentro do rim, e esse FGF23 ele vai ter dois efeitos importantes. Um primeiro efeito é que ele é um fator profibrótico. Então ele acelera o processo de fibrose intrarrenal. Quanto mais fósforo fica retido, mais FGF23 a gente secreta, mais fibrose renal eu tenho. Então, progressão da doença renal. O segundo problema é que lembra que eu falei para vocês que a vitamina D, ela vai ser ativada a vitamina D3 dentro do rim? Vamos lembrar da história da vitamina D. O cara recebe vitamina D pela dieta, porque os nossos pacientes não produzem pela pele sob efeito da radiação solar. Então, eles têm que receber pela dieta. Eles recebem pela dieta, essa vitamina D vai para o fígado, é pré-ativada e vai para o rim para completar essa ativação, para virar 1,25 de hidroxicólicalciferol, tá? A hora que isso acontece, essa vitamina D3, esse colicalciferol, ele acaba se tornando calcitriol. Então, o que ele faz? Ele consegue regular a fosfatemia e os níveis de cálcio quando existe algum desajuste. O que a vitamina D3 faz?
ela vai bloquear um pouco a absorção de cálcio e fósforo pelo intestino e ela vai modular a ação do paratormônio, porque o paratormônio vai ser ativado. Todas as vezes que fósforo fica maior que cálcio, a gente ativa o paratormônio, mas a vitamina D3 ela modula a ação do paratormônio. Então ela bloqueia a absorção no intestino e modula a ação do paratormônio. Para essa vitamina D3 ser produzida, eu preciso de uma enzima dentro do rim, que é uma enzima que está escrita aí embaixo do quadradinho cor-de-rosa, que é um alfa-hidroxilase. O FGF23, quando ele está em alta, ele inibe essa alfa-hidroxilase. Portanto, ele inibe a produção da vitamina D3 dentro do rim. E aí esse indivíduo começa a ficar com níveis baixos da vitamina D3. E aí olha o que acontece. Ele tem um estímulo importante para a secreção do paratormônio, que é a hiperfosfatemia, ou o nível de fosfato incompatível com o nível de cálcio. Então ele já vai começar a secretar paratormônio. Só que não tem ninguém para frear o processo, porque eu não tenho a vitamina D3 para inibir a secreção do paratormônio ou para modular a secreção do paratormônio. E ela não consegue atuar para impedir a absorção de fósforo no intestino. E aí, essa fosfatemia vai ficando cada vez mais alta e o paratormônio começa a ser secretado em grandes quantidades. Mais grandes quantidades. De tal forma, o estímulo é tão grande que as paratireoides sofrem hipertrofia e hiperplasia. E aí a gente tem um quadro chamado hiperparatireoidismo secundário renal ou renal secundário, que é um indivíduo que começou a reter fósforo e começou a fazer uma hipersecreção de PTH. O que esse PTH tem de ruim? Primeiro, ele é uma das piores toxinas que a gente conhece dentro das doenças renais, né? Ele é uma toxina urêmica que diminui a viabilidade de todas as células. Para vocês terem uma ideia, se eu tenho muito paratormônio circulante, as minhas hemácias vão viver 1/3 do tempo que normalmente elas vivem. Quando elas entram em contato com o PTH, a vida útil delas se reduz a 1/3. E aí o que vai acontecer? A gente tem um indivíduo que começa a ficar cada vez menos viável porque ele começa a morrer muito mais rápido por causa da ação dessa toxina. A outra coisa que é estupidamente importante é que o efeito do PTH é o efeito dentro dos ossos. Então ele vai ativar os osteoclastos, a gente começa a tirar hidroxiapatita dos ossos, né? A gente começa a tirar cálcio e fósforo. Não é que o PTH vai lá e tira só o cálcio. Eles estão grudados para formar a matéria mineral. Então ele tira todo mundo. O fosfato aumenta mais ainda. E ativa mais ainda o PTH, que solta mais fósforo e aumenta o PTH, e isso vira um ciclo vicioso. Só que o cálcio vem para a circulação. Não necessariamente esse indivíduo estava hipocalcêmico. E eu começo a colocar mais cálcio na circulação. O excesso de cálcio circulante, ele vai ter 2 efeitos importantes. Um primeiro efeito é que a remoção do cálcio do osso vai causar osteopenia e vai causar um distúrbio ósseo-mineral. Esse indivíduo começa a ficar com fragilidade óssea e tem risco de fratura. O outro efeito é que esse cálcio que está sendo liberado, em excesso ele começa a calcificar tecidos moles. Então a gente começa a ter uma coisa chamada calcificação distrófica. As estruturas mais calcificáveis são os leitos vasculares. E aí o que eu tenho? Eu tenho um leito arterial que fica calcificado e não consegue mais relaxar. Começa a ter uma pressão arterial que fica sem controle. E eu tenho a filtração desse cálcio pelo rim, formando urólitos de oxalato de cálcio num nefropata crônico, dentro muitas vezes do próprio rim, que é aquele cálculo que pode descer para o ureter. E eu posso calcificar os néfrons pelos quais passa esse cálcio. Se eu calcifico um néfron, eu perco mais tecido renal funcionante. Progressão da doença renal, tá? Esse capítulo, gente, ele é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente esquece que o nefropata crônico pode ter dor óssea,
por causa da osteopenia e da descalcificação. A gente esquece que o nefropata crônico ele pode ter riscos de fraturas. E a gente esquece que eles podem ter essa progressão da doença renal e eles podem ter esse agravamento do quadro hipertensivo. Vale a pena a leitura desse trabalho publicado pela Anna Shipov e pelo Gilad Segev, que normalmente a gente considerava que talvez não fosse tão importante essa osteopatia renal secundária e que agora eles falam pra gente que é. Que em gatos acaba sendo até mais importante do que em cães, de uma forma geral, porque o gato tem um curso mais longo da doença renal. E a hora que vocês observam essa foto que está aí, vejam a trabeculação de um osso do indivíduo normal em cima e a trabeculação óssea do indivíduo acometido embaixo. Como esse osso está com trabéculas bem finas e inclusive ele apresenta porosidades. Esse é o quadro clássico que a gente tem no cão. A gente vai lembrar que o cão faz uma osteopenia muito acentuada no crânio, que não é a característica do gato. O gato faz uma osteopenia generalizada, mas o cão faz uma osteopenia muito importante no crânio. Vocês têm umas coisas redondinhas aí, que são os fechos aí da focinheira, mas vocês conseguem perceber que a gente tem uma sensação de dentes voadores nesse crânio. Vocês conseguem perceber que a mandíbula e a maxila estão com o osso muito rarefeito, tanto que dá a impressão que esses dentes estão soltos. Isso é uma rarefação óssea característica do hiperparatiroidismo renal secundário, que é o que vocês estão vendo aqui nessa projeção ventrodorsal. Dá uma olhada como o osso tá fino, tá rarefeito, tá quase transparente. Vocês conseguem só ver a linha do ramo horizontal da mandíbula, mas o ramo horizontal em si, vocês não estão conseguindo ver o osso nele, e esses dentes que parecem que estão soltinhos aí, tá? Isso dá bastante dor à mastigação e pode inclusive causar fratura se esse indivíduo for morder um osso ou for comer um alimento um pouco mais consistente. Deem uma olhada nesse meu paciente. Esse daqui é o Luigi, pessoal. O Luigi é um paciente meu que, junto com a doença renal crônica, ele tem um hiperadrenocorticismo, que é uma outra causa para que a gente tenha essas descalcificações. Deem uma olhada, ele não tem mais focinho. Olha como a calota craniana dele está toda rarefeita. E se vocês olharem a mandíbula, não tem mandíbula, ele só tem dente. Tem um tequinho de nada da cortical da mandíbula. E vocês percebem que a sonda orotraqueal está muito mais opaca do que a própria mandíbula desse cão. Lembra que eu comentei com vocês que a doença renal crônica juvenil, ela tem um padrão um pouquinho característico de fazer esse hiperparatiroidismo renal secundário. Então, olha como esses cachorros estão bochechudos, né? Vocês conseguem perceber esse focinho armado, muitas vezes com falso diagnóstico de sinusite, de picada de inseto, de processo inflamatório. Isso é um desconhecimento total, porque existem outros dados da anamnese que vão fazer a gente pensar em doença renal, tipo poliúria e polidipsia, oscilações do apetite, vômito crônico. E que no momento que a gente radiografa esses pacientes, a gente vai ver normalmente aquele tipo de mandíbula, que é aquela mandíbula rarefeita, com aqueles dentes voando, mas que esse inchaço que tem no filhote é porque, como ele está numa fase de desenvolvimento, à medida que ele vai fazendo o consumo do osso, ele vai depositando no tecido fibroso, então ele faz uma osteodistrofia, uma osteopatia fibrosa aí no crânio. Por isso que eles ficam bochechudos desse jeito. Então vocês veem esse cocker e vocês veem esse Rottweiler, é o mesmo cão, numa foto com uma nuance de luz um pouco maior e uma nuance de luz um pouco menor. Mas vocês conseguem ver que a proliferação ela vem até para dentro da boca. E essa é a radiografia que a gente tem desse paciente. Aqui à direita de vocês, a radiografia do paciente que eu mostrei anteriormente, um paciente mais idoso, apresentando aí o hiperparatiroidismo renal secundário. E aqui à esquerda vocês veem o paciente que tem essa osteodistrofia fibrosa. Vocês até percebem que os dentes eles estão desnivelados e que a gente tem um aumento de tecidos moles aí dentro desse crânio, tá? Aqui uma outra consequência que a gente pode ter, a gente tem uma pedrinha aí no meio do caminho, né? Então a gente consegue ver que a gente tem um urólito aí em ureter direito.
E no gato, a gente ainda pode ter uma consequência interessante. No gato é muito comum que o cálcio faça uma calcificação distrófica da parede do estômago desse gato, gerando calcificação, gerando fibrose e causando comprometimento da motilidade gástrica. Então, muitos pacientes felinos com quadro de hiperparatiroidismo avançado começam a apresentar vômito crônico não porque eles tenham hiperacidez, mas eles apresentam porque realmente esse estômago começa a ter dificuldade de contração, ele começa a ficar com hipomotilidade e muitas vezes ele fica até em atonia. O que eu faço para tratar esses indivíduos? Bom, primeiro, como eu estou acostumada a fazer o controle do fosfato desses pacientes, eu verifico dentro da AIRES se o fosfato desses pacientes está dentro do que normalmente se espera. Normalmente, para os 2 primeiros estágios, a gente aceita um fosfato de até mais ou menos uns 2,5. E para os estágios 3 e 4, a gente aceita como máximo um fosfato de até mais ou menos uns 4,5. Se ele ultrapassa 2,5 em estágio 1 e estágio 2, se ele ultrapassa 4,5 em estágio 3 e estágio 4, ele tem indicação de tratamento. E o tratamento ele pode ser realizado em 2 vertentes. Como que eu diminuo o fosfato circulante? Ou a gente tira a fonte de entrada do fosfato, que é a dieta. Lembrando que na dieta quem mais oferece fosfato para esses indivíduos é a proteína de origem animal, é a carne. Então tem que oferecer para ele uma dieta com restrição proteica, né? É o indivíduo que teria a indicação de receber um alimento coadjuvante para nefropata, por exemplo. Ou a gente oferece um medicamento que iniba a absorção do fosfato que entra na dieta pelo intestino, que é um quelante de fósforo. Aqui eu coloquei o exemplo do que a gente mais usa por uma questão de facilidade de custo, que é o hidróxido de alumínio. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Segundo os estudos, segundo os nefrologistas, a indicação é começar com a dieta, prescreve a dieta por 30 dias. Se o paciente responder, mantém sua dieta. Se o paciente não responder, a gente associa o quelante à dieta. Geralmente, para indivíduos que apresentem hiperfosfatemia em estágios 2 para estágio 3, a prescrição é a mudança dietética. E se eles apresentarem a hiperfosfatemia em estágio 3 para estágio 4, a indicação é fazer a prescrição do quelante. Agora, para gatos, a gente sempre pensa se a gente vai fazer a mudança da dieta tão precoce, porque ele é carnívoro e a restrição proteica para ele pode causar problemas. O problema, pessoal, é que se vocês pensarem num gato, pensem em medicar esse gato. O quão fácil é ou não. E aí a gente acaba definindo quem que a gente começa a fazer primeiro. Existem vários outros quelantes citados na literatura. O hidróxido de alumínio ele acaba sendo utilizado porque ele é seguro. E apesar dele causar encefalopatia lumínica em humanos, os nossos pacientes não vivem tanto tempo para sofrer esse efeito tóxico do alumínio. Existem pouquíssimos casos descritos na literatura. Se esse paciente, além do fosfato baixo, ou do fosfato alto, também tiver o cálcio baixo, a gente pode oferecer para ele sais que contenham cálcio como quelante. É o caso do carbonato de cálcio, do acetato de cálcio ou do carbonato de cálcio associado à quitosana e que tem as doses direitinhas aí para vocês. Carbonato de lantânio é um medicamento extremamente caro, que seria fantástico a gente prescrever para os nossos pacientes, como por exemplo o Sevelamer, que existe, mas ele é absurdamente caro. Então fica mais complicado a gente conseguir prescrever. Então acaba sendo uma das principais indicações o hidróxido de alumínio. Agora, qual é a regra? A regra é que um quelante tem que ser administrado junto do alimento. Cada vez que o bicho come, ele tem que tomar o quelante para não absorver o fósforo que está na comida. Entendam o porquê de, apesar da gente não gostar de prescrever a ração para nefropata para gatos em estágios muito precoces, quando ele tem hiperfosfatemia, a gente vai fazer a mudança da dieta. Porque imagina pegar esse gato 4 a 6 vezes por dia e colocar hidróxido de alumínio na goela desse gato, tá?
Então, o que a gente faz com esses pacientes? Sempre calcula a dose total do dia, que são 90 miligramas por quilo, e a gente divide pelo número de refeições que ele for fazer. Agora, se nos primeiros estágios eles respondem bem só a dieta, acaba sendo muito mais tranquilo para eles, tá? E só para vocês verem qual é o efeito, né? O indivíduo come, ele toma o hidróxido e depois todo o fosfato que existe na comida acaba sendo quelado pelo hidróxido e acaba sendo eliminado pelas fezes. Isso aí? Ai. Oi, filho.